Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos continuar dando sequência à nossa reflexão sobre a doutrina espírita à luz das Escrituras. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, aconselho que faça isso, assista o primeiro vídeo, depois o segundo, para você ir compreendendo melhor a respeito da doutrina espírita e como que nós podemos analisá-la à luz das Escrituras. Peço a você também que tem achado interessante esses vídeos, esse assunto e essa reflexão, não deixa de dar seu like, de fazer também seu comentário e de compartilhar com aqueles que você ama e que você conhece, para de alguma forma essas pessoas possam ser também abençoadas. Hoje nós vamos dar sequência à reflexão que nós estamos fazendo a partir desse livro de Allan Kardec aqui, o que é o Espiritismo, né? Hoje nós vamos falar um pouco de algumas questões, algumas perguntas e respostas que encontra nesse livro, a página 118, nós vamos ver aqui algumas coisas. Bom, a página 118 fala um pouco sobre a questão da dúvida sobre o futuro. Então, o que nós encontramos no primeiro parágrafo aqui é o seguinte, abre aspas, com a dúvida sobre o futuro, o homem oprimido nessa vida, pelos desgostos e pelo infortúnio, não vê senão na morte o fim dos seus sofrimentos. Nada mais esperado que ele ache racional abreviá-los pelo suicídio. Fechado. Então veja bem, aqui ele faz uma observação interessante e nós temos que levar em consideração o contexto de quando ele está falando a respeito da questão do futuro, porque o seu combate maior aqui dentro do contexto é contra o materialismo que negava a existência de uma vida futura, uma vida pós-morte. Então, dentro dessa perspectiva naturalista, segundo aqui a visão espírita, nós podemos concordar até certo ponto que parece fazer sentido para aqueles que estão sofrendo abreviar os seus dias. Daí justificaria o suicídio, uma vez que não se tem nada além da morte e não se deve prestar contas de seus atos, a morte seria o fim do sofrimento. De fato, né, isso que ele traz como reflexão é interessante, mas a vida cristã ela não oferece também nenhuma dúvida com relação ao futuro. E eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. O que nós vamos encontrar aqui? Que é o ensino cristão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Fala da ressurreição dos mortos. Então, para a fé cristã, nada acaba com a sepultura, com a morte. E diz o seguinte, pois bem, se proclamarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais indignos de pena em todo o mundo.
Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que somos de Cristo todos que são de Cristo receberão a nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos que são de Cristo na ressurreição quando ele voltar. Então, com relação a essa dúvida da vida futura, nós não precisamos do Espiritismo para nos dar a certeza da realidade futura. A fé cristã já nos transmite essa certeza, uma vez que nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. O segundo parágrafo fala sobre a questão da falta de esperança no futuro. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, sem esperança no futuro, é muito natural que o homem se afete e se desespere diante das decepções que experimenta. As agitações violentas que delas recebe produzem em seu cérebro um abalo, causa da maioria dos casos de loucura. Então, aqui fala da questão daquele que não tem esperança no futuro, e a falta de esperança no futuro poderia levar o homem à loucura. O que nós temos aqui com relação a esse assunto em 2 Coríntios capítulo 4? 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim: pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias, que durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, também a fé cristã, ela traz esperança para aquele que vive em aflição. Ela ativa dentro daquele que sofre essa esperança que é garantida por Cristo Jesus, de que aquilo que nos reserva-se ao salvo, é muito maior e muito mais glorioso do que a breve e momentânea passagem nessa vida de sofrimento. Então, também nós não precisamos da doutrina espírita para ativar em nós essa esperança no futuro. Terceiro parágrafo diz assim: sem a vida futura. Abre aspas. Sem a vida futura, a vida presente é para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, e a ela tudo relaciona. Por isso, quer qualquer preço gozar não somente dos bens materiais, mas de honrarias, aspira a brilhar e se elevar acima dos outros, eclipsar seus vizinhos por seus faustos e a sua posição. Daí a ambição desenfreada e a importância que dá aos títulos e todas as futilidades da vida, pelas quais ele sacrificaria até a sua própria honra, porque não vê nada além. Bom, também é fato essa afirmação que os espíritas trazem com relação àqueles que são materialistas e que não pensam na vida futura. Mas, como já dito anteriormente e já lido, para nós, a fé cristã nos mostra que nós não devemos esperar somente em Cristo, somente para essa vida. Se nós assim fizermos, nós somos os mais miseráveis de toda a criatura. Sobre a certeza da vida futura, o quarto parágrafo diz assim, abre aspas, a certeza da vida futura
e suas consequências muda totalmente a ordem das ideias e faz ver as coisas sob nova luz. Então, fecha aspas. Claro que esse parágrafo dá aqui uma mais continuidade, mas eu quero me ater a essa afirmação espírita. A certeza da vida futura e as suas consequências mudam totalmente a ordem das ideias e faz ver as coisas sob nova luz. Então vamos ver então o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a certeza da vida futura, que pode sim fazer com que as ideias sejam mudadas e um olhar sob nova perspectiva, sob nova luz, pode raiar em muitos corações. E aqui eu quero também esperar em Deus que essa realidade, também essa nova luz que a Escritura traz, não como nova, mas que pode ser nova para aqueles que vão escutá-la, possa levar iluminação, compreensão do que a Bíblia de fato nos apresenta como consequência na vida futura. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Nos fala da vida futura, versículo 14 e 15. Eu vou ler, então, eu vou ler o versículo 11. A partir do versículo 11, no capítulo 20 de Apocalipse, até o finalzinho do capítulo 20, vai estar falando do julgamento final. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, veja bem que a luz da Bíblia fala de um julgamento final, onde todos terão que prestar conta diante do juiz supremo, do justo juiz. E cada um dará conta de seus feitos. E haverá a segunda morte, que é o lago de fogo, a condenação eterna para aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, a importância da fé cristã é a garantia de uma vida futura com Deus, longe do sofrimento eterno, longe da condenação da segunda morte. Lembremos da passagem onde Cristo Jesus envia 70 discípulos de 2 a 2 para pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Ao retornarem dessa missão, eles voltaram alegres porque viram como que os demônios os sujeitavam. E Jesus então disse o seguinte para eles: não vos alegrem por sujeitarem a vocês os demônios, mas alegrai-vos antes por estarem escrito o vosso nome no livro da vida. Nota, meus amados, que Cristo Jesus falou para aqueles 70 que o nome deles estava registrado no livro da vida. A certeza de vida eterna é o nome escrito no livro da vida e não a sucessiva reencarnação dada e oferecida ao homem conforme apresenta a doutrina espírita. Bom, o último parágrafo dessa página 118 diz assim, abre aspas: o exemplo daqueles que vivem prova
que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral alcançado e do bem que se fez sobre a terra. O exemplo, fecha aspas, o exemplo daqueles que viveram prova que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral alcançado e do bem que se fez sobre a terra. Bom, por que o Espiritismo afirma? Porque a doutrina espírita é uma doutrina meritória. É uma doutrina que o ser humano, ele galga por si mesmo o seu caminhar, a sua evolução, e por seus próprios méritos chega à salvação. Mas eu quero ler aqui alguns textos com vocês. Vamos ver aqui o que diz o texto bíblico. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será seu pastor e os guiará às fontes da água viva e os enxugará de seus olhos toda a lágrima. Na verdade, essa observação que eu fiz aqui, que eu acabei de ler, está mais ligada também à questão do parágrafo anterior, que diz o seguinte: a certeza da vida futura. Então, enquanto, por exemplo, nós temos lá a certeza do livro escrito no nome escrito no livro da vida, nós temos aqui também a bênção que é aqueles que em Cristo Jesus deposita a sua fé, porque terá Cristo Jesus como seu pastor e ele os guiará à fonte da água da vida. Vamos continuar aqui lendo ainda o que diz a palavra de Deus para nossa reflexão. Agora, Tiago 1,12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então nós vemos aqui que a certeza da salvação não está centralizada no homem, mas centralizada em Deus. Continuando. Agora vamos ver página 119. Página 119 diz o seguinte: a lei da caridade ensinada por Cristo é a fonte da felicidade. Isso aqui nós temos que concordar, com a doutrina espírita, que a fonte da verdadeira felicidade está na lei da caridade. Mas não a lei da caridade sem o Cristo. A lei da caridade ensinada por Cristo, ela só é vivida também por Cristo. Portanto, Deus é amor, e aquele que em Cristo está envolto no amor de Deus, e envolvido no amor de Deus também caminha de acordo com a lei desse amor. Sobre essa questão da caridade, nós já falamos no vídeo anterior a esse respeito. A página 120. Página 120, o que vai nos trazer aqui é o seguinte, abre aspas, o Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, nem descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Somente ele o prova por fatos materiais,
e mostra sobre a verdadeira luz, livrando dos preconceitos e das ideias supersticiosas que engendraram a dúvida e a incredulidade. Então, de acordo, fecha aspas, de acordo aqui com o Espiritismo, de fato, ele não inventou os espíritos, né? E nem inventou o mundo espiritual. Mas, segundo a doutrina espírita, ela mostra sob verdadeira luz, a realidade desse mundo espiritual. Com relação a isso, nós precisamos, de fato, concordar que ela não inventou o mundo espiritual. E eu quero ler para vocês aqui 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel. Vamos ver aqui. Primeira Samuel, capítulo 28. Saul consulta uma médium. Saul consulta uma médium. E nós vamos ver aqui. Diz o seguinte, olha. Naqueles dias os filisteus reuniram as tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aques disse a Davi: saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi, agora o Senhor verá por si mesmo que somos capazes de fazer. Então Aques disse a Davi: colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultavam os espíritos dos mortos. Veja que os médiuns e os que consultavam os espíritos mortos já existiam desde a antiguidade. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Giboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então o Senhor havia silenciado com relação a Saul, e então Saul, usando o costume da época, consultou o Senhor por meio de sonhos. Deus não falou por meio dos sonhos. Consultou por meio do Urim e Tumim, também Deus não falou. Consultou através dos profetas, também os profetas não tiveram nenhuma resposta de Deus. Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: a uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médios e todos os que consultem os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e o prometeu. Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. E por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se encurvou diante dele com o rosto em terra.
Bom, eu vou encerrar aqui a leitura. Aqui fala da passagem onde Saul vai consultar a pitonisa, a médium de Endor. E há um debate até no meio cristão se de fato foi Samuel ou não que apareceu ali quando foi invocado seu espírito por boca daquela médium. Eu creio que não é, né? E muitos evangélicos, muitos cristãos, teólogos defendem que não é, né, que Samuel, e sim um espírito de engano que teria manifestado ali. Seja como for, nós sabemos pela própria palavra de Deus que a invocação de mortos é algo abominável aos olhos do Senhor e jamais deverá ser feita. Jamais deverá ser feita à luz das Escrituras. O que nós vamos tratar isso mais para frente. Vamos ainda continuar. Agora a página 122. A página 122 vai dizer o seguinte aqui. Admitindo-se, a pergunta número 107, admitindo-se que esses mundos estejam povoados, eles estão no aspecto intelectual e moral na mesma posição da Terra? Bom, a resposta aqui é longa, mas o que me interessa, eu quero compartilhar com vocês, é o finalzinho dessa resposta, que diz assim, abre aspas, na série progressiva dos mundos, a Terra não está nem na primeira e nem na última categoria, mas é ela uma das mais materiais e das mais atrasadas. Fecha aspas. Então, é uma das mais materiais, uma das mais atrasadas. Por quê? Primeiro, vocês vão sempre perceber que a doutrina espírita trabalha com a ideia de evolução. Evolução do homem, evolução dos mundos. Por quê? Ela surge dentro de um contexto onde o darwinismo já estava forte. Esse pensamento evolucionista influenciou também o fundador do Espiritismo. E nós vemos isso aqui permeando a doutrina espírita. A ideia aqui de que a Terra é um dos mundos mais materiais e, portanto, um dos mais atrasados, é porque os espíritas têm essa ideia de que a matéria ela é má. A matéria é má. Essa ideia de matéria ser má é uma doutrina gnóstica. É uma doutrina que foi combatida pelos apóstolos no primeiro século. Eles tinham essa ideia de que a alma é boa e o corpo é mau, porque o corpo é matéria, a alma não. Então, por isso, alguns gnósticos estavam ali naqueles dias disseminando a ideia de que Cristo, na verdade, ele não veio em corpo, em carne e osso. Por quê? Porque ele não poderia, como Cristo, como verbo encarnado, assumir uma natureza humana de carne e osso, uma vez que a carne, a matéria, seria má. Essa é uma ideia rechaçada pela doutrina cristã. Essa é uma doutrina que não coaduna com aquilo que nós vemos no ensino das Escrituras. Bom, um outro ponto que eu quero aqui compartilhar com vocês está na página 123. Agora a pergunta de número 112. Deus criou as almas iguais, moral e intelectualmente, ou as fez mais perfeitas e mais inteligentes uma que as outras? Bom, a resposta aqui, como é pequena, eu vou ler na íntegra para vocês. Abre aspas. Se Deus tivesse feito almas mais perfeitas, umas que as outras, essa preferência não seria conciliável com a sua justiça. Sendo todas as criaturas, por que isentaria umas
do trabalho que impõe às outras para alcançarem a felicidade eterna, a desigualdade das almas, quanto à sua origem, seria a negação da justiça de Deus. Fecha aspas. Bom, como que o cristianismo trabalha essa questão da origem da alma e também da consequência dos males presentes? Bom, o cristianismo iguala todas as almas com a ideia do pecado original. Ou seja, todas as almas que nascem nesse mundo, elas nascem já com o pecado original. Então, todas estão igualadas diante de Deus. Todas estão debaixo de uma natureza corrompida por causa do pecado de Adão. Todas nascem com essa natureza corrompida. Todos, por causa do pecado original, estão sob o juízo de condenação, e é exatamente por isso que Cristo Jesus vem para resgatar, para oferecer a vida eterna, a restauração, a redenção dessas almas, a libertação dessas almas, que se dá não pelos seus esforços, não pelos seus próprios méritos, como já disse no vídeo anterior, mas pelo próprio mérito de Cristo. É obra inteiramente da graça de Deus, que é oferecida a todos os homens, não importando em quais condições cada ser humano, cada alma nasce nesse mundo, seja ela numa condição inferior de forma intelectual, no sentido de pessoas que têm às vezes alguma deficiência nesse sentido, pessoas com condições inferiores no sentido material, numa questão social. Não importa para Deus, não importa se é rico, se é pobre, não importa se é negro, se é amarelo ou se é branco, para Deus todas as almas são iguais, estão na mesma categoria, estão todas dependendo da mesma graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Essa é a doutrina cristã que iguala a todas as almas numa mesma condição de pecadoras. Portanto, todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a solução o Evangelho traz, Romanos 6, 23, que vai dizer que a graça de Deus, e eu quero ler para vocês, um versículo que sei tanto de cor, já citei tanto de cor, mas agora que eu vou citar para vocês, me deu um branco aqui. Então vamos recorrer aqui às Escrituras. Romanos 6, 23, vai dizer o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a dádiva ou dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui está a solução cristã. Então a solução, a fé cristã iguala todas as almas. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E agora, o salário do pecado, ou seja, a condenação, o que a alma vai receber por causa do pecado é a condenação, é a morte. E não estou falando aqui de morte física meramente, mas da segunda morte que aguarda aqueles que não foram resgatados por Cristo Jesus. É por isso que a redenção vem em Cristo Jesus, não como mérito humano, é obra da graça de Deus, né? É obra da graça de Deus. Vem como dádiva de Deus, que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, a fé cristã trata de forma tranquila essa questão. Página 124. A página 124. Página 124. Vamos ver aqui. Pergunta de número
Pergunta 114. Vamos lá. Qual é o estado da alma em sua origem? Abre aspas. As almas são criadas simples, ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com uma igual aptidão para tudo. No princípio, elas estão em uma espécie de infância e sem a vontade própria, e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as suas ideias. Então, essa fecha aspas, essa aqui é a explicação espírita com relação qual o estado original da alma. Bom, a doutrina cristã vai mostrar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem lá no Éden, a primeira criação de Deus, não tinha o conhecimento do bem e do mal. Então era como se estivesse vivendo de fato uma vida de inocência. Mas a desobediência trouxe ao homem o conhecimento, ou o experimento daquilo que é mal. O homem passou então a conhecer as coisas más como resultado do pecado. E a partir daí então todas as almas nascem exatamente numa condição, como já falado antes, de pecado original. 125. Pergunta 125, página 126. Qual é a causa das simpatias e das antipatias entre pessoas que se veem pela primeira vez? Abre aspas. São pessoas, o mais frequentemente, que se conhecem e que algumas vezes se amam numa existência pré-existente e que se reencontrando são atraídas uma para a outra. As antipatias instintivas provêm também frequentemente de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter uma outra causa. O espírito irradia ao redor do corpo uma espécie de atmosfera impregnada de qualidades boas ou más do espírito encarnado. Fecha aspas. Bom, o que nós percebemos, na verdade, é que eles atribuem que essa antipatia que alguém sente pode ter relação com a vida, o conhecimento na vida anterior, a vida pré-existente. Ou também com aquilo que o espírito emana daquela pessoa. Bom, o que nós temos a dizer com relação a isso? Primeiro, é que muitas pessoas que veem a outra pessoa, a princípio, sentem uma antipatia por ela. Mas depois que passa a conversar e a conhecer melhor aquela pessoa, descobre que estão enganados e que não é nada daquilo que ela imaginou. Então, isso não poderia ter, de forma nenhuma relação com o mundo anterior, com aquilo que se conviveu anteriormente, né? Não há aqui, a meu ver, uma sustentação. Outra aqui, a ideia de se emanar alguma coisa das pessoas, sim, eu creio que algumas pessoas, elas têm sim uma presença espiritual negativa. Em que sentido? Às vezes uma opressão maligna pode estar envolvendo aquela pessoa, e a pessoa que é um pouco mais sensível pode perceber esse tipo de atitude. Pergunta agora 127. Qual é a origem do sentimento chamado de consciência? Qual é a origem do sentimento chamado de consciência? Resposta, abre aspas.
é uma lembrança intuitiva do progresso realizado nas precedentes existência e de resoluções tomadas pelo Espírito antes da encarnação. Resoluções que ele não tem sempre a força de tomar como homem, fecha aspas. Então, para o espírita, a lei da consciência estaria relacionado àquilo que são lembranças da vida anteriores. Para nós cristãos, o homem tem a consciência como uma lei interna dada por Deus e que faz parte da própria criação, que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e Deus coloca no homem essa lei interna, capaz de levar o homem a perceber algumas coisas que são boas ou ruins por meio da sua própria consciência. É assim que nós entendemos essa questão da consciência como uma forma de até mesmo Deus preservar o homem de algum aspecto, de algumas coisas. A pergunta 128. O homem tem seu livre-arbítrio ou está submetido à fatalidade? Bom, de acordo com a visão espírita, diz assim, abre aspas, se a conduta do homem estivesse submetida à fatalidade, ele não teria nenhuma responsabilidade do mal, nem mérito do bem. Desde então, sua punição seria injusta e toda a recompensa sem sentido. Fecha aspas. Bom, sim, concordo plenamente que o livre-arbítrio faz exatamente com que o homem possa ser recompensado pelos seus atos ou punido também pelos seus atos. Pergunta 131, página 128. Pergunta 131 diz assim: qual é a origem do bem e do mal sobre a terra e por que há mais mal do que bem? Abre aspas. A origem do mal sobre a terra resulta da imperfeição dos espíritos que aí estão encarnados. A predominância do mal decorre de que, sendo a terra um mundo inferior, a maioria dos espíritos que habita são eles mesmos inferiores ou progridem pouco. Fecha aspas. Bom, nós já falamos no vídeo anterior que, à luz das Escrituras, a origem do mal sobre a terra está na origem da criação do homem. Está em Adão. É só ler, né? Quem não assistiu o vídeo anterior, assista, lá eu faço a leitura, então eu não vou reler aqui novamente para ganhar tempo, mas Romanos capítulo 5 fala exatamente da origem do mal sobre a terra. Dessa questão do pecado original, né? E por que então as pessoas, os males se propagam cada vez mais? E aí nós temos a própria explicação de Cristo a respeito disso. João 8, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, fala Jesus, a luz do mundo. Versículo... Jesus e Abraão, 31. Vamos lá. Versículo 32, assim, então conhecereis a verdade vos libertará. Mas responderam, somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então, Jesus deixa claro que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como um homem já nasce nessa natureza pecaminosa com o pecado de Adão, ele já nasce escravo do pecado, portanto, carente
de uma libertação desse poder do pecado, o que é possível segundo a doutrina cristã, por Cristo e unicamente por Cristo Jesus. Portanto, a promessa cristã é: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda a página 128, nós temos pergunta 133. Pergunta 133 assim: por que o mal frequentemente prospera, enquanto o homem de bem é alvo de todas as aflições? Bom, eu não vou ler toda a resposta espírita, mas parte dela. Abre aspas. O estudo do espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências nas existências seguintes, que as aflições do homem de bem são, ao contrário, seguida de uma felicidade tanto maior e durável quanto ele as suportou com mais resignação. É para ele como um dia feliz em toda uma existência de prosperidade. Bom, aqui nós vemos que a resposta espírita assemelha-se um pouco com a parábola contada por Cristo do rico e do rico e do Lázaro. Nós vemos ali na parábola de Jesus, né, que aquele Lázaro que sofreu na vida aqui, ele vai para o seio de Abraão e ali ele é consolado. Ele está num estado de felicidade, enquanto aquele que prosperou materialmente, mas não prosperou espiritualmente, vai para um lugar de tormento. A diferença do que os espíritas ensinam com aquilo que Cristo ensinou é que na própria parábola narrada por Cristo Jesus, há uma impossibilidade de que aqueles que se encontram em tais estados possam mudar as suas realidades. São realidades permanentes e muito menos também possam sair de onde estão para vir a esse mundo comunicar com aqueles que são parentes e amigos. Então, o rico Lázaro, ali é uma parábola que desconstrói a doutrina espírita. Agora, nós temos na página 129, a página 129 diz assim, abre aspas, uma vida penosa não é sempre uma expiação. Frequentemente é uma prova escolhida pelo Espírito, que vê um meio de se adiantar mais rapidamente e se suporta com coragem. A riqueza é tanto uma prova, porém mais perigosa que a da miséria, pelas tentações que dá, os abusos que provocam. Fecha aspas. Então, os espíritas, a doutrina espírita ensina que a Terra não é apenas um lugar de expiação, o que já é, na verdade, um contraditório com a fé cristã, porque o que expia a fé cristã, expia o pecado do homem, não é a sua existência neste mundo, nem a sua permanência nesse mundo, mas é a obra redentora de Cristo Jesus, o que não é reconhecida em nenhum aspecto pela doutrina espírita, é negada. A doutrina espírita nega a redenção de Cristo Jesus. A outra afirmação de que pode ser também uma posição de prova que o próprio espírito, em vida anterior, possa ter escolhido para passar por essa prova aqui, para adiantar na sua evolução, no seu estado de evolução ou de salvação. Mas vamos ver o que Jesus tem a nos dizer a respeito dessa afirmação. Aqui é Evangelho de João, capítulo de número 9, tem uma passagem muito interessante, que é quando Jesus cura um cego de nascença. Diz assim a palavra do Senhor. Com licença. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi,
Por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Veja bem que a pergunta feita aqui já denota que existia naquela ocasião uma crença na possibilidade da reencarnação. Quando a pergunta é feita, por que ele nasceu assim? Ele nasceu assim porque, por causa dos seus próprios pecados, ele só poderia ter nascido por consequência do pecado se existisse a ideia de uma reencarnação. Essa já era uma ideia difundida naqueles dias. Ou também, outra ideia difundida naqueles dias é que alguém poderia nascer com uma situação desse tipo como punição pelos pecados dos pais. Mas qual foi a resposta de Jesus? Nem uma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Ou seja, Cristo aqui não disse que foi uma escolha dessa pessoa. Cristo também não disse que ele nasceu nessa condição para que ele pudesse, por meio dessa condição, expiar os seus pecados. Veja bem que Cristo vai dizer que ele simplesmente nasceu nessa condição, porque por meio dele o poder de Deus deveria ser manifestado. Houve um propósito de Deus para que ele nascesse naquela condição, e aquele propósito não tem nenhuma ligação com a sua pré-existência, com a sua escolha de provação nesse mundo, e muito menos com a sua expiação. Cristo simplesmente responde que era propósito de Deus, e que o propósito de Deus ali era levar, ou através dele, manifestar o poder de Deus. Já estamos chegando ao final, as páginas 130. Vamos ver o que tem aqui na página 130 para nós. Qual é a causa dos sonhos? Pergunta 137. Qual é a causa dos sonhos? Resposta, abre aspas, os sonhos são resultado da liberdade do espírito durante o sono. Algumas vezes é a lembrança de lugares e de pessoas que o espírito viu ou visitou neste estado. Fecha aspas. A Bíblia vai dizer exatamente o contrário que diz aqui a doutrina espírita. A Bíblia vai dizer que por muito pensar vêm os sonhos. Segundo está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Os sonhos vêm por causa das muitas preocupações que o homem tem no dia a dia. Você pode perceber, geralmente, quando você assiste alguma coisa, você envolveu alguma coisa, as muitas preocupações podem gerar sonhos. Sonhos são resultantes também de algo que fica no subconsciente da pessoa, né? Que vivenciou na sua trajetória humana aqui nesse mundo e não no mundos anteriores. A Bíblia também apresenta a possibilidade de sonho ser uma revelação de Deus. Jó, no capítulo 33, versículo 14 e 16, fala que à noite Deus visita o homem e comunica com o homem por meio de sonhos e por meio de visões. Pressentimentos, página 131. Diz assim, de onde vêm os pressentimentos? Pergunta 138. Abre aspas, são lembranças vagas, intuitivas, do que o espírito aprendeu nesses momentos de liberdade, em algumas vezes advertências ocultas dadas pelos espíritos benevolentes. Fecha aspas. Veja bem que admite-se o espiritismo que o pressentimento são lembranças vagas, intuitivas, que o espírito aprendeu, ou pode ser também advertência dada por os espíritos bons. Nota que toda a doutrina espírita ela tem uma explicação centralizada no homem. Ela está centralizada no homem. Toda a doutrina espírita está centralizada no homem. E isso tem também uma razão de ser. Por quê? Porque a partir do humanismo,
você tem uma mudança no pensamento humano. Então você tem humanismo, aí você tem, com o surgimento do humanismo, você tem o antropocentrismo ganha força no pensamento humano e o teocentrismo é deixado de lado. E aí tudo gira em torno da centralidade do homem. Isso, infelizmente, tem afetado até mesmo os cristãos, até mesmo teologias cristãs, muitas das vezes está sendo afetada pelo pensamento humanista. Não foi diferente com a doutrina espírita, que não simplesmente foi influenciada pela doutrina da evolução, da doutrina da evolução, como também do racionalismo ou do iluminismo, da ênfase na razão e também da centralidade no homem, que seria, no caso, essa herança do humanismo. Nós temos agora aqui sobre a encarnação. Pergunta 140. Não se poderia admitir, segundo a ideia de algumas pessoas, que a alma não se encarna senão uma única vez, que ela cumpre seu progresso no estado do espírito ou em outras esferas? Bom, para nós, para a doutrina espírita, né, não se pode admitir a ideia de que a alma encarna uma única vez. No entanto, é exatamente isso que nós encontramos na doutrina cristã. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Eu vou encerrar por aqui. Não vou continuar lendo as demais coisas que eu separei, para não ficar mais longo do que já está. Próximo vídeo a gente dá sequência. Até lá, se Deus quiser.